noite. Eu me chamo Ana Paula e irei falar sobre o metabolismo secundário nos vegetais. Introdução. As plantas produzem uma larga e diversa ordem de componentes orgânicos, divididos em metabolitos primários e metabolitos secundários. Os metabolitos primários possuem função estrutural e de armazenamento de energia, a conhecida ATP. São encontrados em todo o reino vegetal, ou seja, todas as plantas elas vão apresentar nos seus componentes orgânicos o metabolismo primário. E tem o metabolitos secundários. São restritos no reino vegetal, ou seja, metabolitos secundários específicos são restritos a uma espécie vegetal ou a um grupo de espécies relacionadas. Ou seja, todas as plantas elas vão apresentar o metabolito primário, mas nem todas irão apresentar o metabolito secundário, pois é específico de um tipo de vegetais, certo? Ou um grupo que esteja relacionado a esse grupo de vegetais específico, certo? A produção dos componentes secundários ocorre em um órgão ou em tecido específico, tipo de célula e em um determinado estágio de desenvolvimento ou em vários sítios dentro dela, sendo armazenado em princípio dentro do vacúolo, ou seja, em uma planta tal a produção desse metabolismo secundário, certo? Então a produção que ali vai estar ocorrendo irá ser esse composto será armazenado no vacúolo daquela célula, certo? Das células daquele órgão. Há variações na concentração deste metabolito e geralmente eles são sintetizados em uma parte da planta e armazenados em outra. Ou seja, digamos que esse composto seja produzido no caule. Ele vai ser produzido no caule e posteriormente ele será armazenado na folha, certo? Dessa planta. Então, é mais ou menos assim. Funções ecológicas. Protege as plantas contra herbívoros e contra infecção por micro-organismo patogênico. Ou seja, aqui é uma autodefesa que a planta produz, porque os herbívoros eles se alimentam dos vegetais, certo? E por micro-organismo é a questão de fungos, bactérias que podem vir a levar a planta à morte, certo? Os alcaloides eles possuem diversas propriedades farmacológicas, ou seja, esses alcaloides eles são muito usados na medicina, certo? Ou seja, pode ser usado na fabricação de remédios. Grande parte dos alcaloides é usado na medicina como analgésicos e anestésicos. Ou seja, são plantas que elas possuem seus princípios ativos e que são bastante usadas na medicina, certo? Os seus compostos são usados para a fabricação de remédios a partir desses princípios ativos. São exemplos de alcaloides: atropina, cocaína, morfina, cadeína, papaverina e etc. Certo? Todos são de origem vegetal, certo? É um conjunto de compostos pertencente ao grupo das aminas acíclicas, ou seja, quando eu falo atropina, essa terminação ina, ela se refere ao grupo aminas, certo? Possui em sua fórmula basicamente o nitrogênio, o oxigênio, o hidrogênio e o carbono. As aminas são compostos derivados da amônia, NH3, e formado pela
pela substituição de seus hidrogênios por grupos orgânicos. De acordo com a quantidade de hidrogênio substituído, pode formar 3 tipos de aminas. Esse grupo aminas aqui, só um dado para acrescentar, esse grupo amina está presente nos aminoácidos. E mais na frente eu irei falar que um pouco do aminoácido nesses alcaloides, certo? Então o grupo amina ele também faz parte da estrutura do radical do aminoácido. Então aqui o grupo amina primário, o nitrogênio vai estar ligado a dois nitrogênios e a um carbono. A amina secundária, o nitrogênio estará ligado a um hidrogênio e a 2 carbonos. E a amina terciária, o nitrogênio ele fará ligação com 3 carbonos, certo? Os alcaloides são sintetizados no retículo endoplasmático, concentrando-se em seguida nos vacúolos e dessa forma não aparecem em células jovens. Por que não aparecem em células jovens? Porque essas células já estão ainda em desenvolvimento, certo? Até chegar à fase adulta. Quando chegar à fase adulta, elas terão porque na célula jovem, essas células do vacúolo elas estarão ainda pequenininhas. E na célula adulta elas já se uniram, formando um só órgão, certo? E onde poderão esses compostos ser armazenados. As células vegetais maduras apresentam grandes vacúolos centrais, que podem ocupar de 80% a 90% do seu volume total. Ou seja, aqui está falando que tem uma capacidade maior de armazenamento. Nas células jovens, os vacúolos são menores e mais numerosos, que posteriormente se coloassem, ou seja, eles se unem com o amadurecimento, certo? São produzidos pelo complexo de Golgi. Ou seja, o complexo de Golgi estará produzindo essas células pequenininhas e com o passar do tempo, com o amadurecimento dessas células, elas irão se unir formando só um vacúolo. E nesse vacúolo serão depositados todos esses compostos orgânicos secundários. Aqui tem um exemplo, certo, do vacúolo de uma célula, certo? Ó, aqui já estão todos unidos. Aqui as outras organelas, certo? Alcaloides, eles podem ser venenosos devido à sua toxicidade, ou seja, ele pode ser tóxico. Essa classe de compostos do metabolismo secundário é famosa pela presença de substâncias que podem acentuando efeito no sistema nervoso, sendo mais delas largamente utilizadas com venenos ou alucinógenos, certo? Aqui tem a questão da dosagem no uso dessas plantas, certo? Se usar, tem plantas que podem sim vir a ser consumida, por mais que apresente um percentualzinho de toxicidade. Mas só que se for usada em maior quantidade, ela pode vir causar toxicidade, certo? E causar alucinógeno. A ação medicinal é variada e depende da estrutura química dos alcaloides, podendo estimular ou deprimir o organismo. Muitas plantas que possuem alcaloide podem causar toxicidade, mesmo quando usadas em pequena dose. Aqui já é outro dado, né? Que em pequenas doses pode haver uma concentração muito grande de toxicidade, por mais diferente
daquelas plantas que há um percentual pequeno e com uma quantidade maior de consumo pode originar ela. Então tem que ter-se um cuidado na administração dessas plantas. Em relação à estrutura química, os alcaloides podem ser alcaloides verdadeiros, possuem um anel heterocíclico com átomos de hidrogênio e a sua biossíntese se dá através de aminoácidos, ou seja, como eu falei anteriormente. Sobre a questão dos aminoácidos, eles estarão presentes na constituição desses alcaloides, certo? Então aqui possui anel heterocíclico, ou seja, nesse anel fechado, certo? E estará a presença dos nitrogênio na sua composição. Aqui é a molécula da cafeína, certo? Potoalcaloides. O átomo de hidrogênio não está presente no anel heterocíclico. Eles se originam de um aminoácido, ou seja, o nitrogênio ele está fora do anel. Vocês podem ver aqui. O anel ele está aqui e o nitrogênio ele se apresenta aqui, então ele está fora, porque esse aqui não é um anel, certo? Mas ele também é originado por um aminoácido. Existe o pseudoalcaloides. Não são derivados de aminoácido e sim derivam de terpenos ou esteroide. O prefixo aqui, pseudo, ele significa mentiroso, falso, ou seja, eles estão imitando um alcaloide, sendo na verdade originados por terpenos ou esteroides, certo? Fonte dos alcaloides. Os alcaloides formam um grupo muito vasto de metabolitos, que pode ocorrer tanto em micro-organismos, como plantas superiores e inferiores, e ainda em animais, apesar de nestes últimos ocorrerem com muita menor frequência, que é a questão dos animais, certo? O metabolismo secundário é menos desenvolvido. Distribui-se por toda a planta, acumulando-se nos tecidos vivos de crescimento ativo, células epidérmicas, hipodérmicas, bainhas vasculares e vasos latifídeos. Então aqui está querendo dizer o quê? Que na célula da planta, na parte da epiderme e abaixo da epiderme, estará ocorrendo essa produção, certo? Nas bainhas das folhas também. Plantas alcaloides mais conhecidas. Aqui eu trouxe o café, certo? Que é o que é um alcaloide bastante conhecido. O café, a nicotina e o boldo. Agora eu vou falar de cada um. O café, pode mostrar aqui o café, por favor. O café está presente a cafeína. Está presente no chá preto, no café e em várias outras bebidas. Na medicina, a cafeína é utilizada como estimulante cardíaco e um diurético. Pode causar dependência física e psicológica e toxicidade. Ou seja, o consumo excessivo da cafeína, ela acaba causando no organismo da pessoa a dependência, certo? A questão da nicotina, presente nos cigarros. É uma substância alcaloide básica, líquida e de cor amarela. Ou seja, se eu botar essa nicotina aqui dentro de uma vasilha com água, ela irá demonstrar uma coloração amarelada, certo? Que constitui o princípio ativo do tabaco, ou seja, a planta usada aqui foi o tabaco. E os males do consumo do cigarro são causados pelas demais substâncias tóxicas presentes no produto, como o monóxido de carbono, alcatrão e elementos radioativos. Ou seja, além na produção do cigarro aqui,
são usadas outras substâncias além do tabaco, que o tabaco por si só ele já causa uma certa dependência. Então, ele vai se tornar cancerígeno devido às outras substâncias tóxicas presentes na sua composição. A nicotina age com os receptores nicotínicos de acetilcolanina. Em pequenas quantidades, estimula o que causa uma liberação de adrenalina e emoção, ou seja, os princípios ativos da nicotina vão agir no organismo, principalmente na liberação da adrenalina e emoção, que é na questão dos neurônios, certo? Em grande quantidade, bloqueio sendo esta a causa de sua toxicidade e eficácia como inseticida, ou seja, pode ser usado como inseticida natural. E a sua dependência é devido à toxicidade que ela apresenta. O boldo. Por último, irei falar do boldo. É um alcaloide isoquinolênico, possui ação colagoga, aumenta a secreção biliar, ou seja, ele é muito bom para o fígado, pois ele aumenta a secreção biliar, então ele limpa o fígado, certo? E assim aumentando a secreção gástrica, ou seja, vai aumentar essa secreção e assim os alimentos poderão ser mais digeridos. Usa-se as folhas para fazer o chá. Aqui essas folhas estão secas porque elas passaram por um processo, certo? Para poder serem empacotadas e ser vendidas posteriormente. Mas a planta, ela, como vocês podem ver aqui, ela é bem, as folhas são bem nervuradas, certo? Então é isso que eu estou falando sobre o metabolismo secundário dessas plantas. Eu utilizei essas três aqui, todas três são oriundas de vegetais. Elas passaram por um processo. Aqui foi utilizado o grão do café, certo? Da planta. Aqui foi o tabaco, que foi as folhas também. E o boldo também, foi as folhas.